Muito se discute sobre as estatais brasileiras, sobre as privatizações já realizadas e as por fazer. Um debate público que gira em torno de pretensas superioridades entre o controle estatal ou privado. É tópico profundo na sociologia brasileira a questão do poder privado na sociedade. Para fugir do debate abstrato e teórico e ignorando a realidade nacional, neste vídeo analisaremos a história brasileira para entender como se conformaram os conceitos de público e privado e como eles se comportam em nossa sociedade. Será que são fundamentalmente distintos de fato? Nos primórdios da colonização brasileira, o que viabilizou a fixação no território tropical foi a agricultura. O centro irradiador da estrutura econômica e social foram as casas grandes, possuidoras de extensas faixas de terras voltadas ao cultivo de apenas um tipo de produto, visando abastecer os mercados externos, se consolidando o núcleo incipiente da sociedade brasileira, o latifúndio dominado por uma única pessoa, o pater familia, que despoticamente tinha autoridade incontestável em suas terras, estando abaixo dele sua criadagem, seus escravos e seus filhos. Todo homem sem latifúndio e sem parentesco aristocrático estava fadado à tutela do fazendeiro, pois não haviam instituições sociais que o protegessem, era o engenho ou a vida selvagem. De tal forma, como vimos no nosso vídeo Por que o Brasil é um país atrasado, pelo latifúndio ter sido a única forma de proveito produtivo das possessões portuguesas na América, a influência dessa classe patriarcal se impunha na política devido ao seu peso econômico, com estes homens utilizando de sua influência para montar os arranjos da máquina pública tributária. Utilizavam da burocracia como uma ferramenta de apadrinhamento, criando assim um Estado clientelista, umbilicalmente ligado aos interesses latifundiários. Por essa característica, cada engenho era um mundo à parte, onde a autoridade patriarcal era unânime, dificultando o surgimento de metrópoles ou assentamentos densamente povoados, causando uma dispersão no território devido à vastidão das terras. Por um lado, favoreceu o povoamento da colônia, mas por outro, a densidade populacional era baixa, não se criando elos de comunicação social em comum. A falta de interação e convivência cotidiana entre as classes retardou a criação de uma ordem social unificada, sendo favorecida a política de clã, com as conexões entre as partes que constituíam o Brasil, sendo acordos entre tais oligarquias, interessadas na manutenção de seus privilégios. O Brasil colonial se constituiu pelo controle da esfera pública, institucional e social por mãos privadas. Nesse sentido, o autoritarismo não seria uma ameaça de ordem pública e estatal, mas de ordem privada e familiar. Diferentemente da Europa, temerosa do Leviatã de um Estado absolutista, no Brasil a integridade física e moral dos indivíduos era ameaçada pela estrutura dos clãs, das famílias latifundiárias, de ordem privada. No processo de formação do Estado Nacional, que podemos dizer que institucionalmente começa a se delinear com a independência e se delineia continuamente até 1930, um paradigma rondou os pensadores e intérpretes do Brasil. Existia um descompasso tremendo entre as elites ilustradas que desenhavam as instituições e o povo e a realidade nacional. Enquanto os homens públicos criavam as leis sob a influência atlântica do pensamento europeu e norte-americano, concebendo ideias relacionadas à limitação do poder do Estado, como os três poderes e o federalismo, depreendendo o Estado como ameaça central à sociedade, a população vivia no Brasil do latifúndio, onde o Estado era ausente e impotente frente ao poder de oligarcas locais. Esta era a divisão entre o Brasil legal, das leis viciadas pelos modismos estrangeiros, e o Brasil real, que convivia com os seus despotismos familiares históricos. O diálogo prático entre o Brasil legal e o Brasil real criava uma situação degradante. Uma vez que as concepções anglo-saxãs foram criadas em outro contexto histórico e as nossas elites ignoravam esse fator, tais ideias transportadas para cá aumentavam ainda mais os poderes dos senhores regionais, uma vez que as ideias de descentralização impediam a presença do Estado, que deveria ser o agente de limitação do despotismo senhorial e a ferramenta para nortear as políticas de interesse nacional.
Uma vez que sem essa orientação de uma política pública, tanto em matéria social quanto econômica, interessava as elites regionais parasitar o trabalho das classes marginalizadas e fazer a manutenção do modelo agroexportador, que era sua fonte de riqueza em detrimento da nação. No mundo anglo-saxão, havia se formado uma poderosa classe média rural. Seu esforço produtivo descentralizado a fazia ter projeção nacional e, por essa razão, conseguiam se defender e se representar. O parlamentarismo e o federalismo, nesse contexto, foram positivos, pois criavam uma espécie de democracia rural, capaz de estimular o sentimento de liberdade civil e impedir abusos de um poder central. Mas a condição basilar para esse modelo era a pequena propriedade. No Brasil, o cenário era oposto. A classe média era inexistente. Os conceitos democráticos nada mais eram do que uma fórmula unicamente jurídica, uma vez que era impossível exercer tais prerrogativas soberanamente. Eram direitos para inglês ver. Era impossível exercer tais direitos, pois a massa da população estava submetida à tutela senhorial. Isso é, o translado das ideologias anglo-saxãs maximizaram o poder das oligarquias, agora os transpondo ao ambiente eleitoral e institucional. Na ânsia pela liberdade inglesa, as elites cosmopolitas reforçaram um poder oligárquico bem brasileiro. O poder central, o grande opressor das liberdades locais e individuais nos povos europeus, exerce aqui uma função inteiramente oposta. Em vez de atacá-las, é ele quem defende essas mesmas liberdades contra os caudilhos territoriais que as agridem. Estes é que, de posse do poder local ou apenas com a sua capangagem, ameaçam as cidades, as aldeias, as famílias com as suas brutezas, as suas vinditas, os seus cercos, os seus saqueios, os seus massacres. O poder central sempre intervém para garantir os cidadãos na integridade dos seus direitos, no gozo de suas liberdades, na inviolabilidade do seu domicílio ou da sua pessoa. No processo de modernização no Brasil, na emergência de uma classe média desvinculada da mecânica viciada do Estado clientelista, com os novos horizontes apresentados com a industrialização, foi possível desenhar uma forma de corrigir a força desagregadora do latifúndio, um poder central enérgico e organizado com o fim de criar bases e fundamentos para a União Nacional, projeto que foi pioneiramente tentado pelos conservadores do Império, mas apenas resgatados pelos intelectuais do Brasil na era Vargas. A função do Estado Nacional seria suprimir tais clãs e garantir os direitos individuais, mas a liberdade por si não redundaria em efeitos positivos sem instrução, sem identidade. Daí o papel central do Estado na promoção de uma educação cívica que imprima o ethos brasileiro como base da cidadania, e este mesmo Estado seja motor na construção material da nação, alicerçando o desenvolvimento econômico como força integradora do todo. Nas palavras de Oliveira Viana, trata-se de dar ao nosso agregado nacional massa, forma, fibra, nervo, ossadura, caráter. Problema, pois, de condensação, de concentração, de unificação, de síntese. Problema, portanto, cuja solução só seria possível pela ação consciente da força organizada, quer dizer, pela instituição de um Estado centralizado, com um governo nacional poderoso, dominador, unitário, incontrastável, provido de capacidades bastantes para realizar, na sua plenitude, os seus dois grandes objetivos capitais: a consolidação da nacionalidade e a organização de sua ordem legal. O Estado autoritário brasileiro não se apresenta à sociedade brasileira como elemento estranho e aviltador das liberdades, mas assegurador delas. O Estado Nacional fora a ferramenta possibilitadora de uma sociedade mais justa, em contraponto aos 4 séculos de tirania do poder oligárquico dos clãs, que atrofiavam as potencialidades nacionais e reduziam o Brasil a um prestador de serviços às necessidades estrangeiras. A criação desse Brasil ideal, que anseia por justiça para o seu desenvolvimento, ainda é uma obra por fazer. Tivemos grandes avanços entre os anos de 1930 a 80,
e legamos muitas das análises profundas sobre o Brasil aos intérpretes dos anos 30 e 40. Hoje podemos, com base na herança destes grandes homens, consolidar a obra de um Brasil brasileiro. Se você gostou desse vídeo aqui, por favor, peço que deixe um gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e, se puder, deixe um comentário que isso nos estimula demais. E além disso, se quiser nos ajudar, tem a chave Pix na descrição do vídeo e também tem a possibilidade de se tornar membro do canal. No clube de membros do canal tem vídeos exclusivos voltados à questão nacional, o estudo de grandes intelectuais e teorias sobre o Brasil, além de revisões históricas. Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo live e até mais.